Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Dá para crer fora das Escrituras, sem as Escrituras? A gente precisa entender que não. Não se trata de um morto ressuscitar e falar do que ele viu e ouviu, pois mesmo assim as pessoas não crerão. A base para crermos, a base para fazermos o que precisa estar nas Escrituras e precisamos conhecê-la para vivermos a vontade de Deus. Temos a história do rico e Lázaro. Gozado, né? Normalmente a gente fala do nome, o rico, e fala de um pobre, um Zé Ninguém. Mas Jesus fala de uma forma diferente. Ele mostra outros valores. Do Lázaro, o pobre que tinha nome, e do rico que não tinha nome. Então, lá em Lucas 16, 27 e 31, depois do sofrimento de Lázaro, da abundância de rico e dos dois morrerem, e Lázaro ir para o seio de Abraão. E aí temos a seguinte: o rico disse, depois de ter morrido, já estar lá no Hades, ou seja, no inferno, ele diz assim: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutaram Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Isso precisa estar muito claro. As Escrituras é o fundamento de nossa vida. São as palavras, as promessas e o que Deus nos fala acerca da sua vontade. Viver o reino de Deus, conhecer a Deus, andar segundo a vontade de Deus, está nas Escrituras. Nela encontramos a expressão dessa vontade, o plano e o propósito de Deus. Através dela nós compreendemos o propósito de Cristo, a salvação que recebemos pela graça de Deus, por meio do que Cristo fez naquela cruz. O que nós precisamos entender é que precisamos crer nessas Escrituras. E a gente crê quando a gente começa a conhecer as Escrituras. E precisamos ler com uma disposição de querer conhecer a vontade de Deus, e não simplesmente como lemos qualquer livro. Assim, Deus abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que a gente viva a plena vontade de Deus, expressando o reino e o seu querer neste mundo, por compreendermos e por crermos em suas palavras. Mas ninguém se arrepende fora das Escrituras, nem mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Podemos ver, nos alegrar com o milagre, mas não creremos naquilo que Deus fala. Pois somente através das Escrituras é que conheceremos a vontade de Deus, que a gente possa entender e buscar nas Escrituras o conhecimento da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.